Pilates, um grande exercício. Acabei de chegar direto para o vídeo, independente do tipo de esporte que você goste, é muito importante, principalmente nós que já passamos dos 50, faz tempo, fazer um esporte, tá bom? Algumas novidades ou notícias, como queiram. Olha só que legal. Saída de dólares desde 1982. É a maior saída de dólar do país. Eu, particularmente, se tivesse muito dinheiro, muitos dólares, com certeza estaria investindo na Europa, nos Estados Unidos, porque aqui realmente está muito inseguro. Banco Central alerta para a falência de bancos. Ou seja, a gente acaba até fornecendo uma prestação de serviço para vocês, porque realmente hoje nenhum banco é totalmente seguro. Então diversificar em bancões, em digitais e mais de uma conta. Então, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil, uma instituição centenária, você tem a Caixa Econômica Federal, você tem a Nubank crescendo muito, um dos maiores já do país, inclusive talvez até já passando o Itaú. Então a Nubank eu acho que é bem prática. Dizem os outros que a C6, a Inter é legal também. Então é bom diversificar. Inclusive o Tesouro Direto, que é do governo, eu acho que ainda não estamos nesse ponto de estar preocupado em emprestar nosso dinheiro ao governo, que é o caso do Tesouro Direto, e que possa dar algum problema. Acho que o cenário não é para tanto, mas é sempre bom a gente ficar esperto. A estimativa da Selic é de 13% para maio de 2025. Aí, 13%, já pensou a gente chegando em 15% e o dólar a 7%? Deixo para vocês analisarem. Um dado interessante que eu fico feliz com isso, olha, quase 20 milhões de brasileiros investindo. Tivemos uma alta de 2%. Então, eu acho muito interessante isso. E os fundos imobiliários, como vocês estão vendo aí, cresceram 5% nos últimos 3 meses. Hoje nós já somos 2,6 milhões de investidores. E é sempre bom investir. E os brasileiros, em 2024, optaram mais pelo CDB como principal escolha. E, apesar que eu acho que o CDB tem assim como tudo, né, o país, né, o imposto de renda também é alto, né, e você tem que seguir a tabela, mas é melhor você ter que pagar um imposto e ainda ter lucro do que não ter nada. Então, eu acho que hoje é dia 9 de dezembro de 24, teremos mais uma reunião para decidir a taxa Selic. Há uma previsão talvez de 0,75% a 1% de aumento, agora é dia 11 de dezembro de 24. E aí fica difícil. Como eu falei, você compromete os outros segmentos, né? Os juros sobre financiamento, os juros sobre empréstimos, e realmente você tem dificuldades porque os setores vão ficando travados, como eu falei, a construção civil. Mas o mais importante é que muitos anos atrás, quem tem mais de 40 se recorda, eu era contador e a cada 2 anos ou um ano se mudava o plano.
Aí tinha plano Bresser, plano cruzado, aí virou cruzado novo. E aí você tinha que fazer o quê? Cada vez que um plano desse não dava certo, se trocava, você tinha que encerrar o balanço por causa da conversão da moeda. Então eu nunca me preocupei muito com isso, porque não é de hoje que o Brasil tem problemas. Então a gente tem que buscar ser conservador. Não pense que porque nós temos 20 milhões de brasileiros investindo, mas a maioria não sabe o que é um CDB, o que é um ETF, o que é cripto. Male male sabe o que é poupança. Então, o mais importante é você nunca ficar muito preocupado com inflação, ou com o que os outros falam. Você tem que ser independente, buscar um conhecimento e você mesmo buscar o que é melhor para você. E hoje, para terminar, na minha visão, com tudo que está acontecendo, governo gastando muito, mais do que arrecada, sabe qual é o maior investimento? É imóvel. Imóveis físicos, sim, ali você não vai perder dinheiro. Aí os fundos imobiliários também, mas eu tenho, na minha mente, já falei para vocês, eu tenho de 15% do patrimônio em fundos imobiliários. E também já citei para vocês que eu quero alcançar um salário mínimo de rendimento dos fundos e dividendos. Isso comprando cotas de fundos acima de 1%, tipo o TH, que é desenvolvimento, o HTMX, que é de hotel, tem fundo de papel dando mais de 1%, então dá para chegar num patamar mais ou menos assim. Mas realmente a gente não pode esquecer que os rendimentos mais seguros é o CDB, é o Tesouro Direto, a poupança, se você não sabe absolutamente nada de investimento. E aí você vai diversificando e buscando o seu intuito, seja renda passiva, seja comprar um imóvel, um carro, o que seja. Mas o mais importante é você estar alerta em tudo nesse país, porque é uma insegurança muito grande e nós que temos uma renda menor, uma rentabilidade menor e a gente tem um potencial menor, a gente, principalmente nós aposentados e para quem está começando, nós temos que ir devagar e sempre, como eu falo, aprender para não depender, para você ter uma estratégia para chegar no objetivo que é chegar aos 50, 60 anos, pelo menos com o seu imóvel, com um rendimentozinho e com a sua aposentadoria. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.